Primeira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 3. Abram por gentileza a apostila de vocês, então, na página 25. Bem, nós vamos começar aqui o nosso conteúdo da semana, conversando um pouco sobre o acordo ortográfico, tá? Então, o objetivo aqui é mostrar para vocês qual é a importância, qual é a relevância desse acordo, para que ele serve, qual o objetivo dos países de língua portuguesa em fechar, né, um acordo, fazer um acordo, né, ortográfico e unificar essa escrita. Como vocês podem ver aqui no texto da página 25, né, há uma lista de países em que a língua portuguesa é a língua oficial, né? Além desses que são listados aqui, ó, Brasil, Portugal, Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, a gente tem também no continente asiático, né? Além do Timor-Leste, a gente tem também Goa, Macau, né? Que são regiões em que a língua portuguesa também é falada, tá? E aí a gente tem, né, a união, né, desses países, uma espécie de acordo, né? Que forma, né, aquilo que a gente chama de Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, também conhecido como a CPLP. Então, essa união desses países, né, tem por objetivo que facilitar as relações diplomáticas, né, aumentar o prestígio dos países falantes de língua portuguesa no cenário internacional. Então, essa é, antes de tudo, uma questão política, tá? Essa questão também do acordo é, antes de tudo, uma questão política, né? O acordo tem por objetivo que padronizar a escrita, né, desses países. É evidente que a gente já estudou sobre variação linguística, né? E é evidente que é impossível, né, que se fale português aqui no Brasil da mesma forma que se fala do outro lado do mundo, da mesma forma que se fala na Ásia, da mesma forma que se fala na África ou na Europa, né? É evidente que vai haver uma variação, né, entre esses países, né, que são lusofalantes, né, que falam a língua portuguesa ou que têm a língua portuguesa como língua oficial, tá? No entanto, na escrita, por meio do acordo ortográfico, é possível padronizar, unificar pelo menos a ortografia, né, da língua portuguesa nos textos escritos, tá? O que promoveria, então, uma maior unidade, né, que facilitaria a circulação, né, de material escrito entre esses países. Então, antes de tudo, o acordo ortográfico ele serve para unificar, para facilitar as relações diplomáticas, ampliar o prestígio dessas nações no contexto internacional, tá? Facilitar a circulação de material escrito entre esses países e tudo mais, tá? Então, aqui a gente tem um texto interessante, tá? Vou pedir que vocês leiam aqui na página 25, tá? Esse primeiro textinho aqui que fala sobre o acordo ortográfico, tá? Dito isso, gente, nós temos então que estudar, né, as regras de ortografia para empregá-las corretamente na escrita, tá? E elas vão, por vezes, as regras de ortografia sofrem algumas alterações. O último acordo é esse de 2009, desculpa, e é esse que está regendo a nossa escrita no momento. Então, é com base nele que nós vamos estudar as regras de acentuação. E o que é o acento gráfico? O acento gráfico é aquele sinal utilizado, né, em cima da sílaba tônica, para indicar que aquela sílaba é uma sílaba tônica e guiar a pronúncia, né, de um texto escrito, tá? E aí vamos então às regras de acentuação. Gente, não tem mistério, as regras de acentuação é só mesmo lendo e decorando, tá? Então vamos lá, quais são essas regras de acentuação, ou seja, quando uma palavra deve ser acentuada? Vamos lá, a primeira regrinha que aparece aqui pra gente na página 25 é a seguinte, ó. As vogais I e U tônicas dos hiatos nas palavras paroxítonas e oxítonas, seguidas da desinência S ou não, recebem acento. Então vejam aqui, ó, saída. O que saída é anunciado? Que é um I tônico do hiato. Ó, sa. Como é que a gente separa a saída? Sa, I, da. Então esse I faz um hiato com esse A. Não é isso? A gente tem duas vogais e a gente tem o hiato, elas se separam. Esse I tônico, ó, saída,
A gente percebe que o I é um I tônico, ele é acentuado, tá? Seguido ou não de S. A gente tem outras palavras aqui, como o egoísmo, em que esse I é seguido de S. Mesmo assim, ele recebe acento. Egoísta. Então, esse I, que faz um hiato com o da sílaba anterior, ele é um I tônico, ele recebe acento, mesmo estando seguido de S, tá? Assim como o I, a gente tem o U também, ó, saúde, baú. Então, por que a palavra baú, por que a palavra saúde recebe acento? Porque a gente tem um U tônico do hiato, tá? A gente tem um U que faz um hiato com a vogal anterior e que é tônico, por isso ele recebe acento, tá? Isso ocorre nas palavras paroxítonas e nas palavras oxítonas. Apenas para relembrar, refrescar um pouquinho a memória de vocês, as palavras oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a última. E as palavras paroxítonas têm a sílaba tônica, né, penúltima sílaba como tônica. E as palavras proparoxítonas têm a antepenúltima sílaba como sílaba tônica. Então, ó, baú. Baú é uma palavra oxítona. Por quê? Porque a sílaba tônica é a última sílaba. Beleza? As palavras paroxítonas que recebem acento são as terminadas em L, N, X, ans, ãos, iis, ei, eis, uns, us e ps. Elas recebem acento. Então, toda paroxítona com essas terminações que estão aqui listadas vai receber acento, beleza? Então, fácil. Por que fácil é acentuado? É uma palavra paroxítona terminada em L. As palavras paroxítonas terminadas em L não recebem acento? Recebem. Ah, por que pólen é acentuado? Pólen é uma palavra paroxítona que termina em N. Por isso que ela recebe acento. Por que bíceps é acentuado? Porque é uma palavra paroxítona, beleza? Que termina em PS, ok? Bem, todas as proparoxítonas, e essa é a regra para salvar, tranquila, né? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, por que trágico é acentuado? Porque é uma proparoxítona. Por que patético é acentuado? Porque é uma palavra proparoxítona. Por que médico? Por que árvore são palavras acentuadas? Porque são palavras proparoxítonas. Todas as proparoxítonas da língua são acentuadas. Vamos então agora para os monossílabos. Ó, os monossílabos tônicos com a terminação em aás, eés, oós, e os ditongos abertos ei, eis, el, els e oi, ois devem ser acentuados. Então, por que lá, cá, pé são acentuados? Porque são monossílabos tônicos, né? No caso de lá e de cá, terminados em a, e pé, terminado em e. Por que a palavra só, por que a palavra pó são acentuados? Porque são monossílabos tônicos, né? Porque são monossílabos, porque são palavras que têm uma única sílaba, né? E são acentuados porque terminam em ó. Por que céu é acentuado? Porque é um monossílabo tônico terminado em ditongo aberto tônico, el, não é isso? E as palavras oxítonas, quando é que as palavras oxítonas são acentuadas? Quando elas são terminadas em aás, eés, oós e em, ens. Ok? Então, por que sofá é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em A. Por que jacaré é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em E. Beleza? Por que armazéns? Por que essa palavra armazéns recebe acento? Porque é uma oxítona terminada em ens. Não é isso? Então, aqui a gente tem também uma explicaçãozinha, ó, na página 26, que é bem interessante para vocês, que diferencia o monossílabo tônico do monossílabo átono. Apenas os monossílabos tônicos com aquelas terminações que nós acabamos de ler agora são acentuados. Então, os monossílabos tônicos são essas palavras, né, que possuem uma única sílaba com intensidade forte, que são colocadas isoladamente ali na língua. Elas têm autonomia fonética, elas não precisam de outros vocábulos para ter significado. Então, a do verbo haver, de, lê, chá, pá, nó, são exemplos de monossílabos tônicos. Elas funcionam, elas aparecem sozinhas nos textos, separadas de outros vocábulos. Elas têm autonomia fonética. E os monossílabos átonos, esses não recebem acento. Eles têm pouca intensidade sonora. Eles só adquirem significado quando estabelecem relação com outras palavras, tá? Então, são exemplos as preposições, os artigos,
Os pronomes oblíquos, podem perceber que os artigos, ó, a, as, o, os, umas, eles não recebem acento, apesar de serem monossílabos tônicos, tá? Os pronomes oblíquos, eles vêm ali juntinho. Conte-me uma novidade, entregue-lhe o caderno. Eles vêm conectados ali com o verbo, eles não têm autonomia fonética, eles são fracos foneticamente, né? Então eles não recebem acento. Agora, os monossílabos tônicos, como lá, cá, pé, recebem acento, tá? Bem, como essa aula já tá um pouquinho longa, eu vou finalizar a aula de hoje por aqui. Na próxima a gente estuda um pouquinho aqui sobre o acento diferencial e depois continua o nosso conteúdo, tá bom? Gente, não tem mistério, vocês precisam ler mais uma vez aqui as regras de acentuação. É um pouquinho chato esse conteúdo, é um pouquinho chato, mas é necessário. Então, eu vou deixar também aqui exercício, atividade devolutiva. E eu sempre oriento os meus alunos, prática de leitura, vocês precisam ler. Quem lê muito não precisa nem decorar essas regras, vai saber acentuar as palavras corretamente, vai saber escrever as palavras corretamente dentro das normas ortográficas, ok? Então é isso, gente. Vou deixar aqui no final do vídeo a descrição da atividade devolutiva da semana e também no dever de casa. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!